Que bom tê-los todos aqui, mais uma vez é um prazer, uma honra recebê-los na nossa casa, aqui na Igreja Conectar. Você que está nos visitando, está aqui pela primeira vez, não deixe de sair daqui sem falar com o nosso pessoal do voluntário. Com certeza, os nossos voluntários, o pessoal do apoio, já entregou a você um cartão aí, para você se conectar um pouco mais conosco. Então é um prazer, uma honra receber todos vocês aqui na nossa casa. E nós queremos ter uma interação maior com você, queremos aprender com você a caminhar juntos, entendendo aquilo que Jesus fez por nós e como nós podemos responder a isso através da nossa missão. Nós estamos no meio de uma série, de um tempo de ministrações, de sermões, que nós estamos falando sobre a Guerra dos Tronos. E se você acompanhou aqui de forma diligente o vídeo que nós fizemos, introdutório, você viu que existe uma guerra flagrante, declarada. É fato que nós vivemos e vivenciamos as guerras de forma diferente. É importante lembrar que nesse exato momento existe uma guerra em curso, uma guerra entre Israel e Irã. Há outra guerra também entre Ucrânia e Rússia, que talvez muitos de nós nem nos apercebamos mais, mas ela existe diuturnamente, ela está acontecendo. Pessoas estão sendo deslocadas de um lado para o outro, pessoas estão morrendo, e existe isso, é um conflito. Mas existe uma guerra, que é uma guerra espiritual sobre todas as outras guerras, por assim dizer, e que mexe, toca, constrange cada um dos nossos corações. E que fala muito sobre generosidade, sobre recurso financeiro, sobre dinheiro, sobre posses, propriedades, sobre aquilo que nós temos, como gerenciamos tudo isso. É o que nós vamos caminhar um pouquinho aqui para entender. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. E eu tenho dito, aqui reiteradamente, que enquanto você traz a sua Bíblia, você de alguma maneira também aprende a manuseá-la. Então nós temos por orientação aqui da igreja também para fazer isso. Abra lá em Mateus, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Deixa aberto lá, por favor, a sua Bíblia. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Precisamos encaminhar a nossa vida, encaminhar os nossos destinos, as nossas decisões sempre baseados na palavra de Deus. Eu não sei o quanto isso toca você, mas eu quero já de antemão aqui dizer que se você de alguma maneira não encaminha, não decide, não faz as coisas segundo o padrão da palavra de Deus, há um vácuo, há uma lacuna tremenda na sua vida, e muitas coisas, não tenho dúvida nenhuma, com certeza, que estão acontecendo, ou que porventura possam acontecer de negativo, sim, tem origem na falta de ensino, na falta de palavra, na falta de instrução que a verdade de Deus traz sobre a sua vida. E eu quero ler o texto de Mateus 16, o verso 24 e 25, 2 versos apenas, e que para nós eles trazem muito ensino. E esse contexto é um contexto onde Jesus trabalha com seus discípulos falando sobre a morte e ressurreição dele. Acompanhe lá, na minha versão diz o seguinte: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, esse a perderá. Mas agora escute bem, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre um tema, e que talvez constrange um pouco aqueles que são mais diligentes, aqueles que são mais organizados, aqueles que estão pensando na sua aposentadoria, aqueles que já se aposentaram. Eu quero fazer essa introdução e dizer para você, e eu não sei o quanto que isso que está escrito aqui toca o seu coração de início: morra sem nada. Morra sem nada. Nas gerações anteriores, na minha geração de 50 anos e nas gerações de 40 para cima, um dos grandes objetivos daquele que começava a empreender, ou daquele que era iniciado no mercado de trabalho, era conseguir comprar a sua casa própria. É ou não é? Vou comprar minha casinha, um rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, como diz a música, e aí eu vou me aposentar, pegar minha aposentadoria do INAMPS, não era nem INSS, era o INAMPS, lembra os mais velhos do INAMPS? E aí eu vou ficar tranquilo. Comprei a minha casa, descansei. Então eu tinha o objetivo, e era o objetivo daqueles mais velhos, comprar a sua casa, fazer um montantezinho de recurso financeiro para que na velhice pudesse desfrutar de um pouco mais de
sossego e tranquilidade. Não tem nada de errado nisso e continua essa verdade, ou por assim dizer, esse objetivo sendo digno. Não há problema nenhum você levantar recurso financeiro pensando no futuro da sua casa, da sua família. Mas a ideia aqui é a gente pensar sobre como que nós estamos, de alguma maneira, preparados a fazer isso aqui, a renunciar a tudo. Queria que você pensasse junto comigo. A renunciar a tudo é morrer sem nada. Talvez para nós, esse ensino de Jesus, no contexto que ele é lançado para os discípulos, ele possa parecer extremamente, absolutamente estranho, sem lugar, numa sociedade ou num tempo onde nós aprendemos desde pequenos, e os menores que foram para lá, aprendem desde pequenos. Vocês precisam juntar tudo que puderem, porque quando vocês ficarem velhos, vocês vão precisar de muito dinheiro para sustentar uma doença, ou sustentar um problema que vocês vão viver. Você já ouviu isso, com certeza, eu já ouvi, e nós, de alguma maneira, até repercutimos isso falando para os outros. Mas nós vamos para o Evangelho, e aqui, nesse contexto, Jesus chama os seus discípulos e começa a anunciar que ele haveria de morrer e ressuscitar. Agora pensa comigo, Jesus caminha com seus discípulos, os leva a vivenciar milagres extraordinários, ressurreição, cura, enfermidades que são enfermidades que jamais poderiam ser curadas, o cego enxerga, o paralítico anda, enfim. E aí chega uma hora que Jesus começa a introduzir algo na vida deles, no coração deles, e aí eu queria que você pensasse a partir de você agora, porque esse é o movimento, algo que não era da realidade deles. Jesus começa a falar de morte, de entrega, de renúncia, parecia tão bom até ali, parecia tão ajustado à realidade daqueles que estão doentes serem curados, daqueles que são cegos enxergarem, de uma mãe que tem o seu filho num jazigo, morto, ser ressurreto. Tudo isso é muito bom, porque isso satisfaz um desejo nosso, de permanência, de continuidade, é ou não é? Ninguém quer morrer. Alguém quer morrer hoje? Levanta a mão. Ninguém quer. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Seria bom se a gente visse ele, você ia morrer primeiro. Mas não dá, o pacote é inteiro. Ninguém quer morrer, nós temos um sentimento em nós de permanência, de continuidade, de perenidade, ou seja, eu estou aqui, eu quero ver os meus netos, meus bisnetos, quem não quer ver? A gente quer ver. Só que Jesus introduz ao coração daqueles homens que estão sendo moldados o seu caráter, e pense sempre nisso, a igreja, o movimento da igreja, o movimento da pregação do evangelho não é um movimento que vai satisfazer o meu ego, o seu ego. Ele não vai introduzir em você um novo conceito para você se ajustar à sua realidade. Sempre vai ser algo que vai confrontar. Porque o confronto vai gerar essa lapidação, vai tirar de nós essa humanidade caída e vai gerar em nós um novo homem à semelhança de Cristo. E é isso que o evangelho vem traduzir. Então Jesus traz os seus para perto e diz assim, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ele coloca toda a plataforma do ministério dele, do plano da história providencial, do ministério de reconciliação, de Deus o Pai, de maneira clara para eles. Não tenham medo, eu vou morrer e vou ressuscitar. Só que ele introduz aqui duas sentenças que elas cortam o nosso coração. E precisam cortar o meu e o seu coração num tempo onde nós aprendemos desde pequenos a ter tudo para nós e amealhar tudo e segurar tudo para nós. Jesus diz, quem quer ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. E depois ele vem e ele dá a cortada final. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E aquele que perdê-la por minha causa vai achá-la. Nós temos aqui algo que é poderoso. E talvez você possa pensar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com generosidade, dinheiro, tudo? Porque nós nascemos e desde o Éden nós somos marcados por uma constância de guardarmos tudo para nós. O controle e o desejo de controle é um resquício do homem que caiu, do homem que pecou. Basta ver que, lembre-se, quando a serpente faz uma sujeição a Eva, a Adão, a ambos diz, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus. Portanto, vocês serão conhecedores do início, do meio e do fim. Vocês terão, resumindo tudo, controle. E essa é a palavra-chave. Vocês terão controle. E quando nós temos controle, é bom. Porque tudo se adequa ao nosso desejo. É ou não é? Quando eu tenho um controle remoto na mão, não é bom? Às vezes vão dar briga em casa por causa do controle remoto, quem tem filhos. Não, mas eu quero o controle, porque o controle literalmente dá àquele que o tem
a possibilidade de fazer assim, pum, 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 eu vou mudar o canal. Eu lembrava semana passada, agora, ontem, não sei, vários lugares que eu fui, não lembro onde eu falei, que nós, de uma geração anterior, precisávamos levantar do sofá para mudar o canal. E era aquela televisão que a gente apertava e ia até o fundo, lembra disso? Pá, fazia assim, ó, pá. Ninguém tinha controle. Quem quisesse fazer algo, deveria levantar-se e ir até a televisão. E isso parece um custo enorme quando você está debaixo da coberta, é ou não é? Não parece uma caminhada, uma maratona de 42 quilômetros? Ou seja, Jesus começa a introduzir a vida daqueles discípulos algo que eles não estavam acostumados. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai ter que entregá-la, por minha causa. Porque aqueles que querem retê-la, esses vão perder. Mas aqueles que entregarem voluntariamente, vão ganhar. O Evangelho começa a trazer algo que para nós, a nossa geração, é tão contraditório, tão difícil de entender, porque a criança desde pequena, ela quer ter o controle sobre todas as coisas. E a natureza do homem não arrependido e não alcançado pelo perdão de Deus, é pensar e agir segundo os padrões do mundo. Então começa agora a pensar sobre generosidade, recurso financeiro, com essa matriz aqui, porque se você não pensar com essa matriz, você vai pensar simplesmente numa questão de troca. Quando se falar em dinheiro, como a gente viu aqui o vídeo, as pessoas correndo para botar o dinheiro no bolso do pastor, dinheiro venha, vai ser assim que a gente vai pensar. Quanto mais dinheiro eu colocar na igreja, ou seja, para Deus, mais dinheiro Ele vai me dar. Porque o padrão de pensamento, uma matriz, os princípios pelos quais você dirige a sua vida, são equivocados. Não são padrões bíblicos. Então, primeiro eu tenho que reconstruir os meus padrões, uma transformação de mente, de caráter, para que o recurso financeiro, o dinheiro, as posses, propriedades, elas possam ser equilibradas na minha vida. Consegue perceber isso? É diferente, completamente diferente. Então Jesus, ele não chega, você pode ver, na Bíblia não tem nenhuma frase de Jesus que diz assim, você tem que dar o dinheiro por causa disso e daquilo, você tem que dar o recurso por causa disso. Jesus nunca foi um pastor que disse assim, venha dinheiro. E nunca foi também um outro pastor que disse, se você não der o dízimo, você vai dar tudo errado na tua vida. O filho vai ficar doente, a mulher vai separar, vai perder a casa. Não disse isso. Jesus transformava e procurava transformar o coração, o âmago do coração do homem pecador. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E aí nós somos levados a pensar que o homem carnal vive e se realiza com as coisas que ele mesmo ama e que o mundo lhe apresenta. A natureza do homem carnal é a natureza de 1 Coríntios 2,14, você não precisa abrir, que diz que o homem espiritual cogita das coisas do alto e o carnal das coisas da terra. É ou não é? Sim, senhor. Sim, senhora. Porque antes de eu conhecer a Cristo e ser transformado pelo amor de Deus, eu cogitava, ou seja, a minha vida estava inserida dentro de um contexto onde todas as prateleiras da minha vida eram de carnalidade. Isso não quer dizer, eu estou falando de mim, eu não usei drogas, não fui dado a prostituição, promiscuidade, isso até era um bom jovem. De repente você possa se ver assim, eu era um bom jovem, estudioso, obedecia a minha mãe, honrava meu pai e minha mãe, sempre estive num lar que teve essa base cristã, mas tranquilo, para mim, aquilo ali estava ok, fechou. Ou seja, tudo que eu estava vivendo e as coisas que eu estava vivendo, elas satisfaziam os meus desejos, porque a carnalidade leva a isso. E é por isso que a gente se constrange, é por isso que a gente, como dizem aqui, principalmente no sul, a gente se debate mais que o porco na corda quando a gente é confrontado pelo Evangelho. Quando alguém chega e diz assim, você não pode fazer dessa maneira, você está mentindo. Ah, mas ninguém gosta de ouvir isso. Todo mundo gosta de ouvir o quê? Como você está bem, como você é bonito, como você é verdadeiro, como você é isso e aquilo. Ninguém gosta de ser confrontado, corrigido na sua matriz de pensamento. Se ficarem no entorno, tudo bem. Agora, ninguém vai dizer como eu devo ser. Você já ouviu isso? Cada um escolhe o que quiser ser e cada um vive a sua vida como deve e acha melhor viver. Quer dizer para você que isso não é igreja. A partir do momento que eu sou igreja, eu não escolho por mim mesmo quem eu sou, quem eu devo ser, quais são os meus anseios e outra. E aí é um pouco mais profundo. Eu também dou liberdade para o meu irmão com o qual eu tenho uma aliança de vida, para ser um instrumento de Deus, para me exortar e corrigir. Ah, passou daí, complicou. Ninguém se mete na minha vida. A cultura do self, a cultura do eu, nessa geração,
É a cultura mais perniciosa e mais diabólica. Não são os terreiros de Umbanda, não são os santos, não são os batuques de um lado para o outro. É a cultura da idolatria, de si mesmo, do autoafeto, da afeição. Tudo para mim, eu controlo tudo. Esse é o grande drama. Já parou para pensar sobre isso? Esse é o grande drama. Porque eu posso ser pastor da igreja, pregar o evangelho, mas pregando o evangelho, o que eu quero? Eu quero satisfação, eu quero que as pessoas me honrem e cheguem no final do culto e digam, nossa, que mensagem! Porque eu preciso desse afeto. Eu preciso disso para compreender o meu coração carnal e ele se regozijar nisso, mas não é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está dizendo, se vocês quiserem reter a vida de vocês, vai acontecer algo grave, vocês vão perdê-la. Mas se vocês entregarem por minha causa, vocês vão ganhá-la. E aí, eu quero introduzir aqui algo que, de alguma maneira, quando a gente olha para a vida de alguns dos apóstolos, né, para Pedro especialmente, quando Pedro fala sobre, e ele entende que Jesus de fato iria morrer, o que Pedro faz? Pedro quer controlar. Pedro diz assim, jamais. Enquanto eu estiver vivo, parafraseando, o senhor não vai morrer não. Eu estou aqui, eu sou o Pedrão, vou até o final contigo. Temos uma aliança. Jesus afasta de Pedro essa visão. Primeiro ele se afasta disso que ele diz, arreda-te Satanás. Ele diz, você não cogita das coisas do alto. As coisas do alto eram as coisas das quais o próprio Cristo não tinha controle. Como assim Jesus não tinha controle? Não. Porque Jesus abriu mão da própria vida. No Getsemane, ele sua sangue, ele diz, que seja feita a tua vontade e não a minha. Lembra-se disso? Jesus não está dizendo assim, Senhor, olha, ele diz, se for possível, passa de mim o cálice. Está difícil. A humanidade de Jesus grita e ela, assim, ela chega pertinho de nós quando a gente, por exemplo, está passando um problema e a gente fala, Senhor, por favor, traz um livramento. Jesus, por que isso? Senhor, por que aquilo? Aí a gente vai para aquele outro canto do Getsemane, onde Jesus se prostra e diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus entrega o controle da sua vida, o Cristo, para Deus, o Pai. E como que nós, criaturas de Deus, filhos de Deus, imaginamos que por ter o controle da nossa própria vida, nós vamos de fato usufruir de toda a bondade, de toda a regalia, de todos os benefícios que Deus pode nos dar? Não dá, não fecha a equação. É por isso que nós vemos tanta violência, tantos problemas sociais, tanta desesperança nesse tempo, porque as pessoas querem o controle. E é difícil dizer, nós como igreja queremos o controle muitas vezes. Queremos que o culto seja a nossa afeição, a pregação seja ao nosso gosto, que a música seja ao nosso querer, que o pastor pregue isso, que em casa... Quantos de nós somos assim? Eu sei que é mais difícil olhar para nós e entendermos que tudo isso é verdade, porque a normalidade e a estabilidade nos confortam. A normalidade e a estabilidade nos confortam. Os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história foram homens e mulheres que foram quebrados, fraturados na sua vida dita normal. De alguma maneira eles foram desajustados. Eu quero dizer para você, meu querido, cuidado com os processos que levam você para um conforto total. Se você se vê num conforto extremo, onde nada sai do teu controle, onde você controla tudo, aonde você se assenta, você sempre é o professor e nunca é o aluno, tome cuidado. Essa semana eu estava atendendo um rapaz num aconselhamento, um jovem dono de uma empresa, remotamente. Eu falava para ele assim, ele passando por vários problemas psicológicos graves, assim, gravíssimos, e ele falando, eu não consigo mais isso, aquilo, não tenho vontade, estou tomando 38 remédios e tal. E eu falei para ele assim, você já percebeu que você está controlando todas as coisas? Um ex-crente, como uma legião hoje, né? Entre aspas, desviado, como se diz. E eu falei para ele assim, você percebeu que você está controlando tudo? Eu vou dar uma direção para você, se você quiser acatar, você pedir um conselho, eu vou dar. Vá para um lugar onde você não controla nada. E eu vou ser mais explícito, eu falei para ele, vou dar um caminho, papo reto. Vá fazer uma obra social, ou se permitir viver numa obra social, porque é isso aí que é ir numa igreja, mas você não quer ir numa igreja porque é igreja, então vá numa obra social, onde você vai ser só o cara. E eu contei uma história de um projeto que a gente estava envolvido durante muitos anos, dos indígenas aqui em Torres,
e a gente ia lá na aldeia para pregar tal, mas ia fazer tudo. Passava lá uma manhã até de tarde lá com os indígenas. E muitas vezes eu era o cara que estava lá só fechando o pão de sanduíche, botando uma mortadela, um queijo e passando manteiga. Mortadela, queijo, passando manteiga. Mortadela, queijo, passando manteiga. Na linha de produção. E tinha alguém ali que estava coordenando, que era a tia. Vamos, não, dessa maneira. Não era ali o pastor, o advogado. Não. Eu não tinha controle nenhum. Eu não podia dizer, não, peraí, por que não bota 2 fatias de presunto, pô? Eu não gosto de presunto, nem de mortadela, bota 2 de queijo. Quem está mandando é a Dona Maria. Assim, e passa a manteiga direitinho. Passa a manteiga, presunto, queijo, fecha o pão, linha de produção, porque a gurizada vai comer depois. Daí ele assim, nossa, terminou a reunião. Ele assim, isso me ajudou demais, salvou o meu mês. E no final orei por ele, óbvio, falei, Cristo é que vai transformar a sua vida, mas permita fazer isso. Daí ele já marcou, vou falar com a minha esposa, porque tem um negócio, ele lembrou lá, ele era de Recife, tem um negócio aqui, um bairro que eu posso fazer, vá para o lugar que você não controla. Aí eu pergunto, quais foram os últimos lugares que você e eu fomos, onde nós somos apenas o rapaz que botava a mortadela e o queijo no meio do pão? Parece tão simples, distoante do evangelho, mas não é. Jesus está olhando para o coração daqueles jovens aqui, dizendo para eles, se vocês quiserem reter a sua vida, vocês vão perdê-la. Agora, se vocês abandonarem a sua vida por conta do evangelho, por minha causa, vocês vão ganhá-la. Isso talvez seja um grande drama para a nossa vida e para a nossa geração. Por quê? O amor sacrificial pode ser manifestado pela generosidade, mas o quantos de nós estamos prontos a viver esse amor sacrificial? Quantos de nós, irmãos? Fiquei pensando sobre isso, quando eu estava preparando esse sermão durante a semana. O amor sacrificial, ele é manifestado pela generosidade. E cuidado aqui para a gente não colocar tudo dentro de um pacote assim, a generosidade é dar dinheiro. Não. Sabe o que eu tenho uma conclusão minha? Que é mais fácil hoje, em alguns aspectos, em algumas circunstâncias, eu dar dinheiro do que dar de mim, do meu tempo. Estou falando a verdade aqui. Estou sendo, confessar aqui. É mais fácil falar assim, tu pode ir lá para atender aquele pessoal, estou falando na minha área de atribuição, cada um pensa a sua. Pedreiro, marceneiro, jardineiro, qualquer profissão. Mas logo hoje, tem dia que não dá. Mas não vou fazer nada, mas quanto é que é a contribuição? 50 pila já deu. Então tá bom, deu R$50, vou continuar a minha vida. Mas não era, Deus estava querendo me levar lá para que eu me sujeitasse ao controle de outro, que eu tivesse uma experiência de perda, porque entre essa perda e esse readquirir tem algo de milagre de Deus. Quando ele diz, quem perder a sua vida por amor a mim, vai recebê-la de troca. Entre esse ponto e esse tem uma transformação profunda, que é vivida na generosidade. E o mundo tenta, de alguma maneira, ensinar para nós o que a Bíblia já nos revela. E a gente, muito incauto, muito bobinho, tenta pegar isso. No ano passado, 2023 na verdade, foi lançado um livro que virou best-seller do Bill Perkins, um grande investidor financeiro americano, de fundos de investimento, multimilionário, um cara jovem, 40 e poucos anos, jovem ainda. Ele escreveu um livro que é o título dessa ministração, Morra Sem Nada. O Bill Perkins propõe algo diferente. E aquele livro virou um best-seller. Por quê? Porque o Morra Sem Nada do Bill Perkins, um cara de investimento, era um tapa na cara de muito daquilo que os outros investidores falam ao longo dos anos. Que diz, você tem que ganhar muito dinheiro e juntar muito dinheiro. E o Bill Perkins propõe, eu vou passar aqui rapidamente, alguns conceitos. E olha, virou best-seller, tá? Esse livro do Morrer Sem Nada. Olha o que ele diz, use seu dinheiro para viver, não apenas para guardar. Vai vendo aí. Quanto tempo você não sai de casa? Quanto tempo você não sai de casa com alguém para jantar dos namorados? Onde é que você levou a sua esposa ou a sua mulher? No cachorro quente da esquina? Se foi e era o recurso para tal, fechou. Mas dá para fazer algo bonitinho? Experiências valem mais que bens. Outro tópico do livro do Morra Sem Nada. Experiências valem mais que bens. Você é daquele tipo que fala assim, juntei o dinheiro aqui, peguei o 13º, eu não vou arrumar aquele banheirinho. O banheiro tá bom lá, tá servindo pro banheiro. Mas eu, vou fazer uma viagem no final de semana com a minha família, vou para a praia, porque eu não quero perder aquele time lá. Como é que é você em relação a isso? Tudo está falando de recurso. Vai pensando na matriz aqui, dos princípios que regem a sua vida. Aproveite cada fase da vida.
Quem é pai e mãe aqui? Quantas vezes você saiu com seu filho, com a sua filha e o levou para o cinema? Ah, mas é muito caro pagar um McDonald's, vai faltar o dinheiro. Passou, cresceu, agora não quer mais McDonald's com você, vai com seus amigos, bem feito. Ô filha, vamos lá, 13 anos, não pai, tu é muito careta, agora eu vou com meus amigos. E ainda paga para ela ir. Mas como podia levar? Com 5, 6, 7 anos para comer um Big Mac, mesmo que você não goste, também não gosto. Mas não foi, era experiência. Livro do Bill Perkins, consultor de investimento, não tem nada a ver com Bíblia. Planeje sua vida, mas não só a sua aposentadoria. Planeje sua vida, para onde você quer chegar daqui a 5, 10 anos? Ah não, estou preocupado com a minha previdência privada, porque daqui a 10 anos eu vou ter tantos milhões, depois papapá, parará, parará. Será que vai ser assim tão bonitinho? E se tiver uma pandemia no meio? Tomara que não tenha mais nenhuma pandemia, mas se tiver uma pandemia no meio, você abriu um negócio que na pandemia fez assim, ó, você era rico e ficou pobre. E aí ele diz, ajude seus filhos quando eles precisam, não depois que você morrer. Que é o que ele via, e vê muitas vezes. Ó, eu estou juntando, um pai rico, né? Eu estou juntando dinheiro para vocês depois, não se briguem, mas eu vou deixar $1 milhão para vocês dividirem entre 3 aí. Mas os filhos penando até o velho morrer, e o velho decide morrer com 98 anos. Os filhos já faliram 38 vezes. Mas não, depois que eu morrer, vocês vão ter $1 milhão para dividir entre vocês. Ajude seus filhos enquanto eles precisam, não depois que morrer só. E o último, do conceito do Bill Perkins, tem um retorno máximo da vida, o ROI pessoal. O ROI, que é essa sigla, é o retorno sobre investimento, né, que fala do investimento, mas é o retorno máximo de investimento pessoal. Aí você pode falar assim, tá, mas pastor, o que tem a ver? A fórmula prática dele é tempo, mais saúde, mais dinheiro é qualidade de vida. Não espere ter mais dinheiro, porque a jornada, o tempo ideal já deve ter passado. Agora, vem cá. Pensa comigo, se você foi bem atento. Tudo que o Bill Perkins falou aqui está muito voltado à minha satisfação, às minhas acomodações, percebeu? Faz uma volta e vem para mim. Faz uma volta e vem para mim. Jesus tem algo que é profundamente diferente, distinto. Jesus sinaliza em outra direção, ele diz assim, por minha causa. Aí complicou. O Bill Perkins, que virou um best-seller desse livro, Morra Sem Nada, ele está falando desses conceitos que eu coloquei aqui, dizendo, isso, aquilo, tal. Não, Jesus está dizendo, vocês vão entregar tudo por minha causa. Então não é de forma aleatória, não é assim, eu vou doar, não. Por minha causa. Para entender a causa de Cristo, eu preciso me aproximar dele, concorda comigo? Eu preciso me aproximar dele. E Jesus então ele confronta os discípulos e diz assim, se vocês não morrerem por minha causa, não tem como vocês alcançarem a vida que eu estou agora mesmo manifestando a vocês. Será que nós estamos prontos a nos doarmos, a entregar de nós mesmos, a semelhança do próprio Cristo? A palavra do Senhor diz em Filipenses, não precisa abrir, que tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de homem, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Queridos, agora eu pergunto, pense bem, se gratuitamente nós recebemos a salvação, porque a salvação é um dom de Deus, se generosamente todas as manhãs você experimenta o renovo da vida sobre a sua casa, se de uma forma afortunada, abastada, a gente tem o que comer todos os dias, mesmo que você não tenha talvez o que você quer, mas você tem o necessário para viver. Se você tem pessoas que amam, com as quais você convive todos os dias, e está aí, você está perto de uma delas, quem está acompanhado. Se você tem amigos sinceros e verdadeiros que estão prontos para te carregar, prontos para te orientar, te corrigir, por que de forma relutante nós ainda não somos generosos? Por que em nós compete ainda essa natureza carnal de controle, de desejo e de retorno para nós? Por que será que a nossa inclinação ainda é uma inclinação anti-cristã ou anti-espiritual? Porque quando nós falamos de recurso financeiro, e aí eu quero que você pense sobre a sua vida, a sua jornada com Deus, numa igreja, enfim, o quanto que isso, no momento ofertório que a gente tem, e faz parte do culto, a oferta, desde o Antigo Testamento, ponto. O que isso toca? Isso me constrange, não me constrange? Isso me diz assim, eu não vou participar de nada.
Como que esse conceito de generosidade por minha causa está gravado no seu coração? Ou quantas pessoas que dizem assim, você pode me visitar? E aí você ouve Deus falando, é por minha causa. Você vai lá fazer uma visita para ela no hospital, num sábado como esse, num domingo como esse. Ah, mas, puxa vida, tinha que estar de tarde, queria ficar em casa descansando, não tem problema nenhum. Por minha causa. Entregar tudo. Quanto que isso dói no nosso coração? Entregar a vida por Jesus é expressar generosidade também. Entregar a vida por Jesus é expressar generosidade. Eu nunca vi um crente, um discípulo de Jesus, um protestante, um evangélico, seja o nome que você dê, que não seja generoso. Se ele passou por esse esmigalhar do seu coração, se ele passou por esse constranger, aonde ele se vê morrendo para a sua vida, morrendo e olhando para o futuro e vendo sem nada, não tem como, ele vai ser generoso. Ele vai ser generoso, porque o coração dele não vai estar aqui, preso às contingências, às circunstâncias da vida. E você vê o contrário? A avareza, o servir a mamon, a idolatria do dinheiro, justamente quando eu não me permito fazer absolutamente nada que eu não controle. E dói. O dinheiro vai para onde? O dinheiro da igreja vai para onde? Não sei se você já se perguntou, mas você tem até um direito de... O pessoal da diretoria sabe, os recursos, onde é investido, tudo. Mas se você chega numa igreja assim, o dinheiro da igreja vai para onde? Eu vou dar só se eu souber onde é que está o dinheiro. Isso pode ser tanto um desejo sincero de querer participar para contribuir até com a gestão do recurso, isso é 5%. 95% é entender assim, eu só dou se eu souber para onde vai. Quero ter o controle disso. Porque talvez eu não concorde que dê tanto para comprar isso. Por que a gente vai ter que comprar um ar-condicionado novo? A gente pode usar isso aqui para isso e aquilo. O bendito do controle. O recurso que você tem na sua mão hoje, não importa se você não tem um ponto, sei lá, nada, R$2, R$5 para fazer um Pix agora. 5 pila para fazer um Pix. Se você não tem um carro. Sabe que isso aí é algo tão substancial? É o crivo de Deus para te receber, para estar próximo dele? Gente, nós distanciamos tanto da verdade do Evangelho em algumas circunstâncias que eu fico apavorado. Porque a gente olha para o mundo e o mundo ensina a nós, as crianças, dizendo o seguinte, tenham, possuam, tenham propriedades, isso, aquilo, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Calma, para que isso não seja um argumento infantilizado. Não quer dizer que todo mundo vai ser cigano e morar na rua, ok? Você pode ter a sua casa, tem que ter a sua casa, ponto. Mas o quanto disso toca no nosso coração do tipo assim, pô, se o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, abriu mão da sua própria vida por mim, se esvaziando, deixando a sua divindade, a sua glória, para se transformar em homem e morrer por mim na cruz, e morrer a morte de cruz, a morte mais terrível, quem sou eu para não ser generoso a ponto de retribuí-lo com a minha própria vida e com tudo que tenho? E o recurso financeiro é sim um critério muito objetivo para isso. Porque, como eu falei, eu posso até estar, mas quando eu invisto financeiramente, eu estou dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é teu. É teu, os recursos que o Senhor tem me dado. Afinal de contas, queridos irmãos, quem de nós pode acrescentar um dia à sua existência? O próprio Jesus fala sobre isso. Amanhã você vai trabalhar, em algum lugar você vai trabalhar amanhã. As mulheres, aquelas que cuidam das suas casas, que cuidam dos seus filhos, vão trabalhar 2 vezes mais. Mas amanhã quem disse, quem dá a garantia de que nós todos estaremos prontos, saudáveis, plenos, bonitos, para trabalhar amanhã de manhã? Ninguém tem a garantia nenhuma. Nós não temos o controle da nossa vida. Temos? Não temos. Ontem, por volta das 7 horas da noite, uma fatalidade atingiu uma casa aqui perto de nós, na Vila São Jorge. Um menino, não sei quantos ouviram. Menino de 8 anos andando de bicicleta e foi abarroado por um carro lançado para 15 metros, menino. E morreu na hora, sem resgate, sem prestação de socorro. E eu comentava lá em casa ontem, quando eu vi essa notícia, no final do dia, eu fiquei ruim. Porque eu fiquei pensando, eu estava lá, sentado, vendo a televisão lá, um noticiário, depois um jogo começou. Você já estava confortável.
né, descansando depois do dia que a gente teve aqui, várias coisas. Eu estava lá, mas eu fiquei pensando, meu Deus, nessa hora, a mãe e o pai estão recebendo lá o caixão com aquele menino de 8 anos. E ele saiu para dar mais uma volta de bicicleta e brincar no seu bairro. E hoje ele está sendo enterrado, esse menino, agora de tarde. 8 anos de idade. Que terrível, hein? Que rasgo daqui até embaixo. Ele saiu para brincar de bicicleta só. E a mãe esperava, como sempre. Vai para lá, fez aquelas considerações, imagino eu. Não vai para lá, beleza, beleza, mãe. Agora imagino quando chegaram aí. Quem vai dar notícia para ela? Para o pai, para a mãe. Que controle temos? Jesus nos ensina que aquele que dá, e não é dar de si mesmo só, dessa sobra, desse anexo nosso, não, é de inteiramente do nosso ser. Esse vai receber. Lucas 6,38, deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E aqui muitos falsos pregadores, atente para isso. Aqui nessa casa você nunca vai ouvir isso. Muitos pastores e pregadores, falsos profetas, dizem isso e usam esse texto. Porque à medida que você der, você vai receber. Então se você der muito, você faz a conta financista. Se eu der 10 mil, talvez ele vai me dar 1 milhão. Quem disse isso? Você já calculou quanto que você já entregou para Deus? Pessoal mais velho aqui dos dízimos e ofertas, ei, se você tivesse guardado esse dinheiro aí, numa aplicação financeira, tinha dado uma grana, hein? É ou não é, pastor? Quem já é antigo assim, já está lá com uns 40, 50 anos de caminhada, puxa vida, isso aí será uma aposentadoria hoje. Aposentadoria? Salmo 37, o salmista diz, eu sou velho, já fui moço, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode dizer amém? Eu vou repetir, o salmista diz, eu sou velho, mas já fui moço. Então é um velho falando. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se a gente chegar na nossa velhice, sem pão, sem uma casa, sem comida, nós não vivemos ou não experimentamos esse Deus. O que é isso? E por que em nós esse desejo gritante, como fosse a criança controlando o seu brinquedinho, recém-ganho do pai e da mãe, de controlar a nossa vida? E se Deus pedisse para você tudo hoje? Tudo. E eu sei que é mais fácil dar daquilo que é exterior. Você daria o seu carro pela vida do seu filho? Claro que daria, óbvio. Você daria da própria roupa, ficaria nu, constrangido, mas daria, é óbvio que você daria. Ei, você daria tudo isso pelo seu filho, pela sua filha? Daria? Claro que daria. E agora? E o seu próprio filho, entregando ele para Cristo? Eu não estou falando para ser martirizado, não. Para dizer, Senhor, eu não vou controlar mais a minha vida do meu filho, e eu vou ser generoso. E eu vou enviá-lo para cumprir o seu propósito. Eu vou ser generoso. O meu filho é uma joia de Deus, e eu vou enviá-lo para cumprir o propósito, para a glória do Senhor. Eu vou ser generoso, eu vou dar do meu tempo, da minha vocação, dos meus talentos e dons para, por exemplo, no meio da semana, onde não tem nenhum holofote, ninguém vai fazer um selfie, não vai aparecer nenhum stories, mas eu vou estar lá sendo o rapaz que fecha o pão, ou vou estar lá cuidando de um jardim, ou vou estar lá limpando o lixo de algum lugar, ou recolhendo, eu vou estar lá. Precisamos analisar nós mesmos. As nossas generosidades, elas são manifestas quando nós olhamos para Deus e somos constrangidos por Ele. Agora lembre-se, nós começamos aqui falando dessa matriz, o homem espiritual cogita das coisas espirituais. Você nunca terá e eu nunca terei nenhuma consideração sobre os aspectos de generosidade, sobre entregar a vida e recebê-la de volta transformada, se a minha mente não for transformada. Pastor, me ajuda, eu quero ser mudado agora, hoje. Não tem uma varinha mágica. Porque quando eu nasci de novo e comecei a frequentar essa igreja há quase 30 anos atrás, quando eu aprendi sobre dízimos e ofertas, eu aprendi. E para mim, eu recebi uma palavra, e não é uma palavra reveladora, foi uma palavra de instrução do pastor Clóvis, que foi meu primeiro pastor de discipulado, que é pastor da primeira igreja batista de Araranguá, e ele disse assim, quando você for dar o dízimo, 10%, portanto, eu pego lá, ele é oficial de justiça, e eu era um recém-advogado, novo advogado, ele falava assim, eu pego lá o 10% e já separo.
Então para mim, aquele 10% nem é meu mais. Não é meu, é de Deus. Então isso não me dói. Só que daí ele aprofundou e era um jovem. E eu poderia pensar, então só o 10%, ele falou, o 90% que fica com você, você deve colocar diante de Deus e orar e falar, Senhor, isso aqui é para abençoar minha casa, minha família, para abençoar outras pessoas, mas me dá direção, para ser bom mordomo, para fazer as coisas certas. Queridos irmãos, como que nós chegamos a um nível onde muitas vezes a gente tem os opostos, os excessos de igrejas com opulência, luxo, e outros onde pessoas passam fome literalmente, e nós que podemos ser um amparo para essas pessoas não somos. A generosidade é essa marca do coração regenerado. John Wesley, o pai da igreja metodista, ele tinha uma frase linda que ecoa, não só entre os metodistas, ele dizia para os seus discípulos, ganhem tudo que puderem, escute bem, poupem tudo que puderem e doem tudo que puderem. Vou repetir, ganhem tudo que puderem, poupem tudo que puderem e doem tudo que puderem. E John Wesley nasceu numa família abastada. Ele renunciou aos seus direitos de filho e procurou viver, não fazendo voto de pobreza como a gente ouve, não é isso. Mas ele abriu mão de si, falou, está aqui. Eu não vou viver para a minha vontade. Eu vou viver para fazer a vontade daquele que me salvou e me criou. Se a gente olha para a vida de outros homens, e a gente pode lembrar de Bartimeu, o filho da consolação, Atos 4, 36, 37, não precisa abrir. Bartimeu se destacou por quê? Porque a sua generosidade, ela marcou os apóstolos. Ele vende o campo e entrega aos apóstolos. Façam o que vocês quiserem. Generoso. José de Arimateia, o homem rico, destina o seu túmulo. Jesus não tinha túmulo. Ele dá o seu túmulo para enterrar o Cristo, para colocá-lo na sepultura. E a gente fica pensando, da nossa casa e da nossa vida, que abrir mão do conforto pode lhe proporcionar uma liberdade mais profunda. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar sobre isso. Abra mão do seu conforto, abra mão em algumas horas do seu dia, da sua agenda ocupadíssima, para ser generoso com alguém, com alguma situação, de fato e de verdade. Morrer sem nada, confiando em Cristo Jesus. O que generosamente você pode fazer por alguém essa semana? Pense, generosamente. E não é só recurso, cuidado, para não ser enganado por você mesmo. O que você pode olhar na sua agenda, na sua programação, hoje e domingo, e falar, puxa, amanhã já tem isso, segunda de tarde tem isso, segunda de noite tem isso, terça, quarta, vou me abrir para fazer algo. Se você não tem nem ideia, vem falar comigo, eu vou dar 3 ideias para você ir comigo em alguns 3 lugares essa semana. Eu vou te arranjar 3 trabalhos. E se não gostar dos 3, eu te arranjo um quarto. Você vai varrer rua. Vou te ajudar. Mas o que a gente pode fazer de forma generosa? Sabe, quando a gente se desloca da nossa cadeira de conforto e senta na cadeira de não controle, nós estamos sendo tratados como discípulos de Jesus. É nesse processo milagroso, espiritual, que a gente experimenta perder a vida para ganhá-la por causa de Cristo. Não é o livro do Bill Perkins, eles têm bons conceitos ali. Tem muita coisa errada ali no livro Morra Sem Nada. Virou um best-seller. O que falta ali é Jesus, ou seja, falta tudo. Não posso fazer por mim, para que os outros olhem para mim e falem, nossa, ele está doando, um benemérito, um benfeitor. Não, eu vou morrer sem nada. Quanto que isso dói em você? Você que já está com 50 anos aí, conseguiu levantar o teu primeiro milhão? Eu não consegui levantar. Você que tem 20 e pouco, que ouve muito do business, empreendedorismo. Os caras de performance, antes de 30 anos, tem que estar com 1 milhão. Se você não fez 1 milhão 30 anos, então você é tolo. Você não está sabendo jogar o jogo, como se diz. Está deixando dinheiro na mesa. Aí vem aquelas frases prontas. Então eu fui tolo, sou tanso, como diz aqui no sul, porque não soube levantar 1 milhão nem em 50 anos. Quantos também não conseguiu levantar? Bah, eu tinha uma esperança de pegar com você o dinheiro, meu irmão. Quem dá mais? 500 mil? Alguém? 300? Vamos pro leilão.
Quanto que isso dói? Na hora que você está lá, preste bem atenção, na hora que você está com a sua esposa, com o seu filho, ou você está com a sua namorada, com seus amigos, vivendo a sacralidade do tempo presente, jogando futebol, brincando, visitando alguém, você não pensa nessa conta. Você não está pensando, nossa, eu tenho R$1.247.383,47 na minha conta. Eu tenho R$1.347.846,30. Não, você não está pensando nisso. Você está vivendo. E quando você sai da cadeira do conforto, sendo na cadeira do não controle, você começa a apagar isso. Porque se você chegar no final da sua vida, morando numa casa alugada, com um carro alugado, tendo que comer e tendo Cristo, você teve tudo. 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 A alegria que deve trazer regozijo ao nosso coração, e Jesus fala isso nos discípulos lá em Lucas 10, quando eles chegam todos efusivos, que foram expulsar demônios, foram curar. Ele manda os 72 e quando eles voltam como meninos do 5º ano, quando descem do ônibus para ir num passeio. Já viu isso? Todo mundo se atropelando. Jesus, nós curamos demônio. Nós curamos demônio? Não, né? Não dá para curar demônio, né? Nós curamos os enfermos, acho que até dá, um poder de Deus faz tudo. Curamos os enfermos, expulsamos demônios e todo mundo, é como se todo mundo se acotovelando. Jesus, Jesus, eu quero contar para ti. Jesus fala, contudo, que a vossa alegria maior não seja por isso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Pum. Jesus está dizendo, é a primeira viagem dos 72, a primeira. Quando eles voltam, esse é o rabino, ele corrige a rota do meio do seu coração nessa manhã. Ele diz assim, não, vocês não vão sair daqui imaginando que é só essa alegria, não. Essa é a alegria do andar de baixo, e não tem nada de errado. Mas se a nossa alegria maior não for Cristo, e a esperança da glória e a eternidade, a gente sempre vai ficar segurando as coisas. Não, isso aqui é meu, como 2 menininhos do Infantil 4 brigam pelo brinquedo de plástico. Já passamos dessa idade. Ou não? É um desafio. O que generosamente você pode fazer nessa semana? E sair da cadeira do controle e viver esse milagre de perder a sua vida para recebê-la de volta por causa de Cristo. A cruz é o sinal da nossa chegada. Morrer como Jesus morreu, para ressuscitar um dia com Ele. E eu concluo aqui, falando de um grande exemplo, e depois você pode falar e analisar e estudar um pouco mais sobre isso. Linda Fuller e Gillard Fuller é um casal, ele falecido, ela já tem 94 anos, eles criaram o Habitat Humanity, falando sobre casas. Eles criaram em 1970 e pouco, ele, americano, ela americana também, e eles estabeleceram esse fundo para construir casas para aqueles que não tinham casa nos Estados Unidos, e foram para a África, foram para todos os lugares. É uma instituição conhecida no mundo inteiro. Sabe o que eles fizeram? Eles doaram tudo que tinham, depois que os filhos, eles deram alguma coisa para os filhos, doaram tudo que tinham, foram viver numa casa simples, simplésima, uma casinha deles com recurso no banco só para manter a vida deles até o final da vida. Toda a fortuna que eles amealharam, conquistaram, eles colocaram na fundação para construir casas para as pessoas desamparadas no mundo inteiro. E aí perguntaram para eles, né? Certa feita, por que isso? É aquela resposta que é tão óbvia, né? Eu não preciso de 2 casas para morar. Eu não preciso de 2 carros. Eu não preciso de 2 roupas para tapar a minha nudez. Eu preciso do simples. E no simples eu encontro Cristo, meu Senhor. Olhe para si mesmo. Fuja desses estereótipos. Eu dou muito, recebo muito. Não dou nada, não recebo nada. Não é isso que nós queremos aqui como igreja ensinar e viver juntos. Eu preciso de você para viver isso, para ser mais generoso. E eu encerro dizendo, quando você vem aqui, na igreja, no domingo, você é generoso. Porque você está dizendo para Deus, Senhor, eu quero te adorar, quero cultuá-lo, e eu vou junto com os meus irmãos. Eu estou saindo do meu isolamento, do meu controle da minha casa, para estar junto com eles. E para ouvir, e às vezes até para receber uma palavra de direção, um confronto. Permita-se, por favor, nessa semana fazer algo que
transpõe essa realidade de controle. Faça, você vai experimentar algo sobrenatural agindo e transformando o seu coração. Mas faça, intencionalmente faça. Faça, por favor. Faça. Não controle. E não dê nenhum tipo de justificativa. Porque quando tivermos, por exemplo, uma situação como essa, de ofertório na igreja, não vai passar desapercebido. Você vai dizer, Senhor, tudo que tem é teu. Está nas tuas mãos, a minha vida, o meu coração, os meus bens. Tudo que eu tenho, se é pouco, se é muito, não importa. Eu vou morrer sem nada. Morra sem nada por causa de Jesus. Amém? Morra sem nada. Entregue tudo. Para onde nós vamos, e você sabe disso, não haverá nenhuma necessidade desses excessos que nós vivemos. E nós deveremos aprender a viver com muito menos, viver mais felizes. Amém? Quero orar por você, fique de pé, por favor. Com você e por você. Não converse apenas para que você não se distraia, mas eu quero que aqui por alguns breves instantes você entenda um pouco sobre isso e que você olhe para você. Não vale de nada e nunca valerá de nada se nós não formos permissivos à obra do Espírito Santo, quebrantando o nosso coração. Que nessa manhã a glória, o favor, a bondade de Deus alcance você e a sua casa. E que você decida morrer sem nada. Eu sei que vai doer. Vai doer. Se você tem tido o controle de tudo, vai doer, porque Jesus vai falar, abra mão, morra, para que você possa receber a sua vida em troca. Transformada. Morra. E ninguém quer morrer para o controle. Ninguém quer morrer para o conforto. Ninguém quer morrer para os nossos desejos satisfeitos. Ninguém quer morrer. Mas Jesus quer transformar a nossa vida. E transformar uma geração egoísta, individualista, egocêntrica, numa geração generosa, bondosa, abundante em recursos, em tudo que Ele mesmo nos dá, mas para abençoar a vida de outros também. Olhe para a sua vida e perceba o quanto Deus tem sido generoso. E não reclame mais, não murmure. Olhe para a abundância de bens, para a fatura, para os amigos, para a igreja, para os propósitos, projetos, para aquilo que você já construiu. Olhe para a sua casa e para a sua família. Pare de olhar para outros lugares. E olhe para a família linda que você construiu, você que já a tem. Olhe para os amigos que você fez ao longo da sua vida e seja generoso. Visite-os. Olhe para os seus pais que foram exemplo na sua casa, na sua vida, que instruíram, abençoaram e honre-os até o final. Seja generoso com o seu tempo. Ligue para eles. Faça um contato, não passe meses sem visitá-los. Seja generoso. Olhe para a cidade ao seu redor, para o bairro. Às vezes é o vizinho de porta e seja generoso. E no elevador olhe com outros olhares. Olhares espirituais, dizendo, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Usa-me, envia-me. Seja generoso nas suas relações. Entregue a sua vida, morra sem nada, para que o Cristo viva em você e se manifeste em você. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque, de fato, não temos nada. Viemos a esse mundo sem nada e voltaremos sem nada. Do pó o Senhor nos fez e ao pó retornaremos. Mas a alegria maior, a alegria que o Senhor mesmo revelou aos seus discípulos, é a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! E essa alegria nunca nos será tomada, jamais. E eu oro para que nós todos, como servos do Senhor, nessa semana, todos, estejamos dispostos a revelar com abundância o amor que o Senhor derramou nos nossos corações. Revela, traz inspiração a cada um aqui, mostra, toca no coração, estabelece as conexões, para que possamos experimentar o morrer do nosso querer nessa semana, para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós cremos nisso, nós oramos por isso, e queremos, ó Deus, viver a nossa vida para o Senhor e pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoa, abençoa as nossas casas, nossos lares, no Teu nome que oramos, agradecidos. Você pode dizer amém?